Salve, salve família bugrina! Tudo bem com vocês? Já estão recuperados do pós-derby? Aqui a adrenalina já baixou um pouco, então vamos falar um pouquinho de derby, pós-derby. Pô, toda a torcida estava animada. Se você perguntasse para 10 bugrinos, 10 bugrinos estavam confiantes na vitória do Guarani lá no Chiqueiro, para quebrar o tabu de quase 14 anos sem ganhar lá. Tanto pela vitória que a gente teve fácil contra o Sampaio Corrêa, tanto pela derrota que a Chita teve para o Londrina fora de casa, 3-0. Uma semana longa de expectativa, né? Nenhum desfalque para o derby, todo mundo preparado. Recuperação do Alan Santos, recuperação do Bruno Mendes. Pô, cara, não tinha motivos para a gente não acreditar numa vitória do Guarani. A gente esperava que a Chita pudesse atacar logo nos primeiros 15 minutos, mas não. Começou o jogo e o Guarani que foi para cima, foi ditando o ritmo. O Guarani foi super superior no primeiro tempo. E num contexto geral, foi super superior em muitos critérios, né? Chutes a gols, finalizações, escanteios. O time não tomou nenhum cartão, a Chita tomou 6. Então, assim, posse de bola foi superior. O Guarani foi muito superior em campo. Deu uma relaxada no segundo tempo. Teve uma hora ali que eu falei, pô, os caras estão gostando do empate. Tanto o time fraco da Chita, como o Guarani teve uma hora que parou de jogar, né? Torcida da Chita não cantou nada durante o jogo. Resolveram cantar lá para os 40 minutos do segundo tempo. E aí, aos 45, eles fizeram o gol. Aí aquela lamentação, né? Putz, mano. Esse tipo de zica, parece que isso acontece com o Guarani e parece que não é a primeira vez que acontece também em derby, né, cara? Tomar gol depois dos 30 minutos do segundo tempo, ainda mais 45 minutos, né? Pelo amor de Deus, quase no fim do jogo. Mas eu tô aqui mais para agradecer Diogo Matheus. Diogo Matheus, muito obrigado, cara. Prestem atenção na jogada do gol. Até no vídeo que eu coloquei da minha narração, que eu fiz na Dali, aliás, muito obrigado a você que esteve presente no derby, no aplicativo Dali ou no site www.daliapp.com.br, que assistiu a partida. Nunca narrei jogo de futebol, tive esse prazer logo de início com um derby, com um clássico super importante, então agradeço aí a sua audiência. A jogada, ela inicia do Matheus Barbosa jogando para a esquerda, se não me engano é o Mike, ele tenta fazer um lançamento para o ataque e a defesa da Chita isola. A bola volta no meio de campo para o Matheus Barbosa. Nisso, o Diogo Matheus tá lá embaixo na direita, assim, ó, acenando. Toca para mim. Matheus Barbosa tocou para ele. O Diogo Matheus, ele tinha um corredor, assim, completamente congestionado, tá? A defesa da Chita tinha 5 caras. Tinha 2 próximo do meio de campo, um no meio, um mais centralizado, e mais 2 próximo do gol, né, da defesa da Chita. E aqui, mais para a lateral, tinha o João Vitor. O que ele poderia fazer? Tocar para o João Vitor, só que aí a marcação ia chegar no João Vitor e o João Vitor ia fazer o quê? Recuar a bola para o Diogo Matheus. Então, cara, ele acenou para o Matheus Barbosa, recebeu a bola e o que ele fez? Ele jogou no meio dos 5 caras da Chita. Ele lançou a bola, ele poderia ter errado o passe, poderia ter parado nesses 2 caras aqui, poderia ter parado muito bem nesse cara que fica aqui no meio, e ainda mais nos últimos 2. Cara, ele lançou, foi passando por todos,
O Isaac foi se posicionando. O último zagueiro da Cheetah tentou cortar, não conseguiu. O Isaac avançou para a linha de fundo. Nisso, vocês têm que observar a movimentação do Bruno Mendes. Ele já percebeu a oportunidade, o Isaac indo para a linha de fundo. Ele foi avançando com um zagueiro. Quando chegou na entrada da área da Cheetah, o que ele fez? Ele saiu da marcação da Cheetah e seguiu reto em direção ao gol. E esse cara aqui, da defesa da Cheetah, não acompanhou mais o Bruno Mendes. Ele ficou focado na jogada do Isaac e foi se aproximando no Isaac. Nisso, Bruno Mendes ficou com um espaço livre para ele. Isaac tocou e gol do Guarani. Belíssima jogada. Parabéns para o Guarani. Parabéns para o Diogo Matheus pela coragem. Não ficou de toquinho de lado. Arriscou um passe longo. Foi feliz no passe para o Isaac. E Bruno Mendes finalizou. Calando o chiqueiro. Mandando flechada. Colocando assim um dedo na boca. Cara, pela situação de como foi o empate, foi maravilhoso. Mas esse time do Guarani não podia nunca perder para a Cheetah. Todo mundo esperava que o Guarani ia massacrar os caras. Mas clássico é diferente. Clássico é outra história. O pequeno fica grande, o grande fica pequeno. Então, cara, coisas improváveis. Mas torcida do Guarani, parabéns pela festa na saída da delegação do hotel. Foi maravilhosa. Nunca senti assim, mesmo à distância, uma energia tão boa, tão positiva. E com certeza isso fez diferença na ida da delegação bugrina para o Chiqueiro. E eu peço para você que mantenha essa mesma energia, porque agora a gente já tem jogo contra a Chape, no Brinco de Ouro, estamos 100% e precisamos manter essa mesma pegada para poder alcançar o nosso principal objetivo, que é o acesso à Série A, certo? Pensamento positivo, energia positiva, elenco unido, torcida unida, somos mais fortes. Já provamos que somos capazes de vencer partidas e somos capazes de vencer guerras. Então vamos para cima, Guarani. Vamos para cima, torcida. Passou o derby, 1 ponto. Ganhando no Brinco de Ouro, são 4. E invencibilidade em cima delas. Tem volta no Brinco de Ouro e a gente vai lotar a nossa casa e vai fazer uma festa maior ainda, né, do que a gente fez lá na saída do hotel, porque festa no Chiqueiro eu não vi nenhuma. Certo? Tamo junto. Muito obrigado, família bugrina. Inscreva-se nesse canal, curta, compartilhe, comente para poder alcançar mais bugrinos ainda. Valeu? Tamo junto. É nóis, bugrão.